Oi, meu nome é Dinamar. Oi, meu nome é Felipe. Olá, meu nome é Suelen. Esse é o Não Entendo Lacan, um podcast para você que, assim como nós, não entende Lacan e para você que nem sabe quem é esse sujeito. Sejam muito bem-vindos. George Floyd's story has been the story of black folks. Because ever since 401 years ago, the reason we could never be who we wanted and dreamed of being is you kept your knee on our neck. 8 minutes and 46 seconds. The killing of George Floyd, Monday at 9 across Nosso Sky. convidado mais que especial, Matheus Henrique. Matheus, fala um pouquinho sobre você. Olá, gente. Eu sou o Matheus Henrique, como apresentado. Eu sou formado pela PUC Minas, formei com ênfase em clínica e atualmente atuando também na clínica. Eu adoro psicanálise, apesar também de não entender muito Lacan. E estou sempre atento, aos estudos sobre a resistência, a luta das pessoas pretas. E enquanto um LGBT, eu também estou atento às questões LGBTs que têm ocorrido tanto no Brasil quanto no mundo. Bom, segundo reportagem da Folha, feita no dia 31 de dezembro, 6 casos de crianças mortas pela violência no Rio de Janeiro têm alguns pontos em comum. Ambas são pretas, filhas de mães solteiras, mortas na presença de policiais militares e sem investigações concluídas. Segundo dados do site do IBGE, no período entre 2012 e 2017, as taxas de homicídio entre pessoas pretas e pardas aumentou de 37,2 para 43,4 mortes para cada 100 mil habitantes. Diferente da população branca, que manteve o índice entre 15,3 e 16. Isso significa que as pessoas pretas e pardas tinham 2,7 vezes mais chances de serem vítimas de homicídio em 2017. Para a gente iniciar esse assunto, Matheus e Suelen, preto, negro ou moreno? Qual que é a forma correta de falar? Então, essa é uma dúvida muito constante, em relação ao movimento, e eu diria que é uma dúvida e é uma questão que ainda se encontra cindida dentro do próprio movimento, visto que em diversas páginas sobre pretitude que eu sigo, algumas utilizam o termo preto e outras utilizam o termo negro, né? Etiologicamente falando, a palavra negro, ela tem um significado ruim. E por isso que ela não é benquista e bem vista por muitos pretos quando ela é utilizada, na utilização dela, para se referir a ele. E a palavra moreno, ela tem também a polêmica que abarca a questão do colorismo, né? Se a gente parar para pensar, moreno nada mais é que uma pessoa de pele clara, geralmente, com cabelo escuro, ou uma pessoa clara que se bronzeou e ficou morena. Uma pessoa preta, ela não é morena. O que a gente entra aí é na questão do colorismo, sendo que as pessoas de peles mais claras, elas geralmente são lidas socialmente no Brasil enquanto morenas, nessa tentativa de clarear um pouco a pele delas. Exatamente. É interessante, né, Matheus, Dina e Lipe, sobre essa discussão, assim, é que realmente, né, dentro da nossa sociedade, essa discussão, ela se faz tão presente por essa tentativa aí, pela característica, né, do nosso país de miscigenação, mas que envolve essa tentativa de branqueamento, né, Através das dentro da políticas eugênicas. população. Desculpa. Exatamente, exatamente, muito bem lembrado. Então, a gente tem, inclusive, assim, uma reflexão lá na Comissão de Psicologia e Relações Étnico-Raciais do CRP, a gente discute muito sobre isso, assim, sobre o quanto que, no Brasil, a branquitude ela não discute sobre raça, né? E é como se não fossem racializados, né? Inclusive, esse termo branquitude, ele começa a ser discutido porque é nessa tentativa de apresentar as pessoas não negras a discussão da racialização, né? Quando a gente vê essa série de termos, né, assim, negro, preto, moreno, pardo, quer dizer que existe
esse debate sobre como que pode ser classificada uma cor pelas várias nuances que ela tem, pelos vários contrastes que ela tem dentro da paleta, chamada paleta de cores, né? E aí há um entendimento de que a raça ela perpassa, né, apenas por pessoas pretas, né? Enfim, e pouco se discute sobre o quanto que o branco, ele também, a pessoa branca também deve ser racializada, né? É como se a gente discutisse sobre pessoas pretas, mas o branco, ele é inquestionável, né? Ele parece que não é racializado, né? Então, a gente vem com o conceito da branquitude, a Iraí Carone e a Cida Bento discutem no livro Psicologia Social do Racismo, estudo sobre branqueamentos e branquitude no Brasil, justamente para apresentar esse debate para a população não negra no Brasil, né? Entendendo a importância de que esse debate seja feito também, né? Se existe uma série de dúvidas a respeito sobre como nomear, sobre qual que seria a cor, se chama de preto, de pardo, de moreno, e aí tem coisas que vão complicando, na verdade, né? Que são inclusive de origens racistas, como o termo mulato, né? Que hoje menos, mas muito se foi utilizado em algumas décadas no Brasil, porque ainda a gente não está discutindo os tons de branco, né? Parece que a população preta no Brasil é quase como 50 tons de cinza, né? E, e a população branca é inquestionável, né? Como se fosse simplesmente branco e pronto, acabou. Isso é interessante, essa sua colocação, né, do lugar da branquitude, de não discutir o racismo, porque também nos remete a uma negação que o país tem com sua própria história, né? Nós temos aí a negação Exato. do impacto que a escravatura teve, a gente tem até negação Uhum. da própria ditadura militar, entre todos os tantos fatos que ocorreram no país e que as pessoas tentam, de alguma forma, dialetizá-los ou ignorá-los ou não falar sobre, né? Exato. E quando você também traz a questão de como se referir à pessoa, seja ela preta, parda, morena ou negra, é importante também a gente, no final do dia, perceber que aquele sujeito tem um nome, né? A gente não Exatamente. precisa se referir a ele diante da cor dele, e sim se referir a ele a partir do nome. Se a gente não sabe o nome, a gente pode falar aquela pessoa ali, né? Não necessariamente precisamos apontar a característica da cor para nomeá-la. Uhum, exatamente. Matheus, você falando isso, a gente vai se remetendo, né, a muitos vícios, inclusive, de linguagem que estão introjetados aí na nossa língua, né, no nosso Sim. português, na nossa socialização, e a gente sabe o quanto que as palavras, elas são importantíssimas para o processo de subjetivação de nós, enquanto pessoas, né. George Floyd's story has been the story of black folk. O que é um processo de subjetivação, né? É basicamente o processo de tornar-se sujeito. Então, todos os atravessamentos que existem na vida desse sujeito, né? A forma dele falar, a forma dele se vestir, o local onde que ele mora, a religião que ele tem, né? O local onde que ele estuda, as pessoas que ele conhece, tudo isso são atravessamentos que fazem parte do processo de subjetivação de cada sujeito, né? É o ato de produzir subjetividade. Exatamente. Sou obrigada pelo espaço, desculpe a Não, é interrupção. importante, né, para a gente conseguir destrinchar mesmo, né? E é isso, assim, nesse nosso processo de subjetivação, de começar a se tornar sujeito no mundo, né? Enfim, a linguagem, ela tem um papel importantíssimo e fundamental, né? Então a gente vê a utilização da linguagem, né, na nossa sociedade, em que estão introjetadas muitas palavras e frases e compreensões de cunho racista, né? Por exemplo, o Matheus estava falando dessa coisa de se recorrer à pessoa enquanto nome dessa pessoa, né? Enfim, é muito comum a gente ver algumas pessoas falando, por exemplo, quer elogiar, e aí, nossa, que negra linda, né? Assim, dá
uma negra na, Uhum. na TV ou em qualquer outro espaço, lugar, e nossa, que negra linda. É, é importante a gente começar a problematizar quando esses termos eles surgem, né? A gente não vê comumente as pessoas falando, nossa, que branca linda, né? Então, por que se destaca-se uma Uhum. beleza a partir da cor quando se vê uma pessoa negra, né? Então, assim, algo de se E até pegando um problematizar. gancho nisso que você Sim. acabou de falar, Suelen, eu acho que é interessante também quando a gente pega o âmbito midiático, de perceber que muitas vezes as pessoas que são consideradas negras bonitas ou negros Uhum. bonitos, elas atendem a um certo estereótipo Uhum. que é comumente advindo dessa cultura Certo. eurocêntrica, né, que é colocada Uhum. dentro do país. Então a gente tem atrizes e atores que eles são considerados como bonitos, e quando a gente pega para olhar os traços deles, geralmente são traços geralmente eurocêntricos, mais Uhum. próximos do Uhum. eurocentrismo, né. Então é interessante que, além da palavra que pode atravessar a pessoa, e ela traz um cunho Uhum. racista, a gente também tem que estar atento ao que estereótipo de beleza negra que nós estamos Uhum. cultuando, né. Porque o Matheus, negro, sim, o que que seria essa beleza é eurocêntrica? comumente associado aos brancos os narizes afilados, o lábio Uhum. mais fino, traços mais suaves, digamos assim, mais Uhum. sutis, né. Esses traços, essas características são muito associados à Uhum. branquitude. Uhum. Advindas aí dessa cultura eurocêntrica que a gente vive. E quando a gente pensa nos traços que são chamados de negroides, que são às vezes um nariz um pouco mais largo, uma boca mais Uhum. carnuda, né, aí também tem a questão do atravessamento do cabelo, que é crespo, Uhum. e Uhum. a gente entra também no termo, né, as pessoas usam muito o termo cabelo Uhum. duro, e o Uhum. cabelo não é duro, ele é crespo. Cabelo Exatamente. ruim, né? Exatamente. Então, muitas das vezes, o padrão de beleza preto que é cultuado também está atravessado por uma ótica racista, né, por uma lógica Exatamente. racista. Uhum. Tô É, perguntando assim para vocês para ficar claro, né, para as pessoas conseguirem entender os termos. Eu sei que muitas pessoas que vão estar escutando a gente vai ter uma facilidade para entender, né, mas alguns termozinhos assim, talvez seja mais difícil de alguém entender, então a gente vai comentando ele aí no decorrer, né? Eu vou Exatamente. Sim, e aí interrompendo a fala de vocês. vai boa parte também, porque eu tô mais em silêncio porque eu tô mais aprendendo do que tudo, né? Um monte de coisa. e é interessante, Lipe, porque assim, tem essa discussão que ela é muito importante, né, caminhada sobre o lugar de fala, né, quem vive diretamente os atravessamentos, né, que tem uma legitimidade para falar, mas é muito importante porque nesse debate estamos todas nós, né, enfim, todos nós aprendendo sobre ele, né, porque assim, foram mais de 300 anos de escravização nesse país, considerando um país que tem 520 anos, né, e de registro mesmo, né, desde a colonização. Então, é muito mais tempo de escravização, de incentivo ao racismo, do que o contrário, né? Então, assim, nós, população preta, negra, como se nessa construção que a gente vai entendendo sobre o que é melhor apropriado falar, né? Mas nós também estamos aprendendo muito aí sobre a discussão, construindo, desconstruindo, né, Sim, Matheus? exatamente. E eu acho que uma coisa que você falou também que me chama a atenção, que quando você traz essa questão tem muito tempo, né, um país que em se a gente pega o tempo que o país tem, a gente tem uma parcela maior em Sim, que foi cultuada a sim. escravatura, e quando você coloca a questão do branco, né, se eximir um pouco Uhum. dessa luta, me faz recordar de uma conversa com um amigo que ele disse: "O movimento é preto, mas a luta é de todos Exato. nós". E é verdade, porque, eu percebi, né, eu até vi inclusive hoje uma reportagem falando que
as pessoas têm utilizado muito dessa questão do lugar de fala para se eximir de também Uhum, lutar. E uhum, não é por aí, né? O branco também tem uma participação nessa uhum. luta. Ele pode sim lutar junto a nós. Ele só precisa reconhecer qual que é o lugar de fala dele dentro Exatamente. dessa luta, que não é um lugar de fala de Uhum, protagonismo, né? Sim, eu posso fazer um adendo, Claro. porque tem um canal que eu acompanho no YouTube e no Instagram também, do Tássio. O canal dele chama Herdeira da Beleza, no feminino mesmo, uhum, Herdeira da Beleza. Uhum. E ele traz questões raciais para essa lógica de mercado, de maquiagem. Ele é maquiador, ele é gay, é nordestino. E é muito interessante porque muitas coisas que ele conversa ali alcança, né? Não atende, alcança o público branco, de mulheres uhum, brancas, principalmente. E aí a gente começou a conhecer coisas, eu digo a gente, né, por ser uma mulher branca, começamos a perceber algumas questões que a gente não conhecia e a gente começou a conversar, né, com as marcas de produtos de uhum, cosméticos, né? E aí, se não tinha para Joyce, que é uma negra, uma preta uhum, retinta, não tinha para nós também. Então, teve um alcance muito legal para a sociedade assim, em si, né? Assim, para as marcas mesmo, começar a repensar. Antes, né, dizia que não precisava ter tanto produto para a pele preta porque as pretas não consumiam tanto, uhum. mas isso não é verdade. Elas não estavam consumindo porque não tinha produto para elas, né? E a gente Uhum. sabe que não é só uma base, que não se Exato. trata só disso. E quando tinha o produto, não tinha com a mesma qualidade que tinha para a pele branca. A qualidade mudava, a forma como era feita, tudo ali estava Uhum, diferente, né? Então, claro que essas pessoas não estavam consumindo, né? E aí, assim, a importância das pessoas brancas poderem se colocar, né? Mas como vocês falaram, sem ser como protagonistas, né? Mas para se implicar mesmo na causa, entender o que estava acontecendo ali, que eram coisas que a gente não tinha acesso, que a gente não conhecia, né? Não sabia que estava acontecendo daquela forma. Uhum. E isso teve um alcance, né, para essas mulheres. Então, os produtos até hoje, muitas vezes, os produtos de cosméticos, né, são feitos para pele branca, primeiro como um teste, e aí depois sempre uhum, tem depois a gente faz uhum, para pele preta. Fica igual mãe quando sai com a criança, né? Na volta a uhum. gente compra. E aí É, Vai ficando, não né? tem. George Floyd's story has been the story of black folks. A campanha Vidas Negras, Vidas Pretas Importam. Vamos falar sobre os casos de homicídios, destacando o caso do George Floyd, eu não sei se pronuncia exatamente dessa forma, lá nos Estados Unidos, que é um homem preto que foi morto por um policial branco, Derek Chauvin, eu também não sei se eu pronunciei certo, que foi filmado ajoelhando sobre o pescoço de Floyd por mais de 8 minutos, no dia 26 de maio. Esse episódio, segundo dados do site R7, a agência de notícias Associated Press, Associated. Associated Isso aí. Press, ai, o Chauvin ele teve quase 20 queixas formais e 2 cartas de reprimenda durante seus 19 anos de carreira. Só que a maioria foi É. arquivada. É um E episódio que, assim, eu acho que afeta todos nós, pretos e negros, né? Porque, para quem teve acesso ao vídeo e viu o vídeo, é muito claro que o George, ele se pronuncia falando que estava com dificuldades de respirar, e mesmo assim o policial ali ignora completamente a fala dele e permanece naquele lugar ali, pressionando, né, o pescoço do George. Eu particularmente, né, eu assisti o vídeo, eu fiquei paralisado, porque as outras pessoas também estavam questionando o Uhum, policial, e ele se manteve, ele sustentou aquele lugar ali. Então, eu acho que é incrível quando a gente percebe que um policial que tem mais de 20 queixas formais e 2 cartas de uhum, reprimenda,
que continue atuando de forma livre, né? Que parece que não foi feito Uhum. nada. A branquitude dá a ele um passe para ele literalmente fazer o que quiser, atuar como bem quiser, sem possibilidade de ser responsabilizado, né? Porque eu acho que é isso que todo mundo tem lutado É, hoje, é responsabilizar ele pelo ato dele. Ele é. assassinou uma pessoa. Matheus, e sobre essa Uhum. questão da responsabilização, tem um peso sobre quais as medidas vão sendo tomadas em relação a casos como esses, né? Esse é um caso que ocorreu nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente tem notícias rotineiramente sobre a segurança, né, entre aspas, a segurança pública que mata, né, pessoas pretas, enfim. Mas nesse caso em específico, o policial, né, ele foi detido e acusado de homicídio culposo, né, quando não há Uhum. intenção de matar. E aí a gente vai e pensa, 9 minutos pressionando alguém no pescoço pelo joelho, né, assim, contra o asfalto, 9 minutos, né. E aí, quando você pensa, e se houvesse a intenção de matar, né, que cena que a gente teria? Uhum. É Exatamente. importante lembrar que ele não estava armado, o George, né? Ele Uhum. não estava Não, não armado. estava. Inclusive, haviam 4, acho que policiais presentes nessa abordagem, e assim, a possibilidade do Floyd, desculpa, do George, reagir sem nenhum armamento a 4 policiais, né, era uma possibilidade Uhum. muito pequena. Então eu acho que, como, né, a Suelen colocou, um policial que ficou esse tempo todo pressionando o pescoço de uma pessoa, será realmente que não havia ali uma intenção, né? Acho que fica um Exato. questionamento, né, porque, a pessoa se pronunciou, ela falou que não estava conseguindo respirar, que estava com dificuldades, e isso não foi o suficiente para ele tentar uma imobilização de uma outra Exato. forma, né. E vocês falaram sobre essa questão de como a branquitude, até naquele filme Get Out, que foi retratado, né, assim, a privilégio branco, né? Eu Sim, esqueci o sim. nome aqui agora. É quando você, enquanto branco, não teme algumas coisas, enquanto uma pessoa negra, enquanto uma pessoa preta Sim, teme. falando de um lado pessoal, né, eu particularmente sempre que eu tô, por exemplo, na rua, se eu avisto um policial ou uma viatura de polícia, a minha reação natural é colocar a mão no bolso para conferir se eu tô com meu documento. É a primeira coisa que eu faço. Fora a sensação de que sim, algo pode acontecer. É muito recorrente isso. Diversas outras situações que a gente passa que para uma pessoa branca, ela nem passa pela cabeça dela, né. Então quando a gente entra num supermercado e às vezes a gente já é olhado de forma diferente pelo segurança na entrada. Isso quando também não tem os diversos casos em que somos seguidos para ver se realmente vamos passar aquele produto, né, no caixa. Situações também que eu particularmente já passei, ambientes fechados, então, por exemplo, elevador. Eu já entrei no elevador e tinha uma pessoa, uma mulher branca dentro do elevador, e quando eu entrei, ela meio que, pressionou de forma mais forte a bolsa contra o corpo dela. E, eu não fiz nada, simplesmente vi aquilo, apertei o andar que eu tinha que descer e segui minha vida. Mas são pequenas agressões que a gente vai sofrendo no nosso dia a dia, que nos machucam de alguma forma, né. A gente percebe isso e não é legal, a gente sabe que e eu ainda sei que eu falo de um lugar de privilégio, porque apesar de ser preto, eu sei que a cor da minha pele não é tão retinta quanto outras pessoas, e que eu também não venho de um lugar periférico. Eu não sou rico, mas eu não venho de uma periferia. Então eu tenho a consciência de que eu ainda assim gosto de um lugar privilegiado. Eu tenho acesso a lugares privilegiados. Às vezes eu fico imaginando como que é para essas pessoas que são estigmatizadas enquanto faveladas, ou que a roupa delas trazem já essa carga também estigmatizada, que é de uma classe menos favorecida. Acho que um episódio disso foi uma vez que eu estava indo no shopping, naquele shopping norte, shopping norte não, desculpa gente, no shopping Estação, Vilarinho. E haviam 2 outros negros perto de mim,
E eles estavam com essas roupas que são estigmatizadas, né? Então, aqueles chinelos, eu esqueci a marca agora, chinelos da Oakley, aquelas bermudas mais largas, enfim. E eu tava com uma calça jeans, tênis e uma blusa de frio, roupa básica. E aí, ao passar perto da portaria, os 2 seguranças vieram de encontro e como eu estava do lado deles um pouco mais para trás, eu achei que nós 3 seríamos abordados por esses 2 seguranças, né? E aí eles pararam justamente esses 2 meninos, esses 2 rapazes que estavam à minha frente, e eu até cheguei a parar por um segundo, mas nenhum olhar foi direcionado a mim, então eu segui andando. E ali era eu num lugar de privilégio, né? Mesmo sendo preto, ainda assim num lugar de Mateus, privilégio. mas é muito importante para a gente entender essas questões de privilégio que nós temos, né? Principalmente eu falando assim, enquanto um homem gay branco, o Matheus também é um homem gay, mas ele com certeza passa por situações, principalmente as que ele retratou agora, que eu, enquanto um homem gay também, porém branco, nunca passei, sabe? Nunca. Eu não chego a me preocupar quando eu vejo um carro de polícia em colocar minha mão no bolso e em ser confundido com alguma, sei lá, alguém que esteja, sei lá, tentando assaltar ou tentando qualquer coisa com uma Uhum, pessoa. E são situações assim, tipo, que vocês, única e exclusivamente por serem negros, passam. exatamente. Exatamente. Eu lembro de um episódio de uma amiga minha falando comigo, ela é preta, e ela tava falando sobre isso, né, de policiais abordarem, né? E a gente estudava numa mesma escola, e eu falei com ela, não, mas eu não me lembro disso. Eu não lembro de nenhuma situação em que policiais estavam abordando. E aí ela, conversando comigo, né, colocou, não, mas foi tal dia, assim. Aí eu falei, pô, realmente, eu tava lá. Só que eu não cheguei nem a ver, eu não percebi. Assim, porque ter ou não policiamento ali não estava fazendo diferença para mim, né? Eu Uhum. simplesmente segui minha vida normal. E para ela não, para ela fez uma diferença muito grande e para as pessoas pretas também como ela também fez uma diferença muito É grande. interessante isso que você relata, porque é como que escapa, né, as pessoas brancas. Para elas não fazem tanta diferença, mas para as vidas pretas fazem diferença, porque aquilo pode ocasionar, de alguma forma, alguma consequência na vida dela, né. E aí a gente sempre É, tá com esse receio de: "Nossa, será que vão me abordar? Como é que vai ser essa abordagem? Né, como é que eu vou reagir diante dessa abordagem também?", porque às vezes você pode ficar paralisado, ou diante do susto, do medo, reagir de alguma forma inesperada. E gente, teve manifestações lá nos Estados Sim. Unidos, né? O que vocês acharam sobre as Eu achei manifestações? incrível, necessária, e eu gostei muito que teve participação de outras pessoas, não só as pretas. Então foi uma situação que mexeu com a população enquanto de forma geral. Claro que nos atinge, né, a nós pretos de uma forma diferente, mas todo mundo ali se colocou. Inclusive até, estava rodando hoje nas redes sociais uma um post que questionava a que fazia um questionamento à participação das pessoas brancas, né, no movimento. E nessa manifestação a gente viu que o branco pode sim participar. Em determinado momento da manifestação lá nos Estados Unidos, os brancos criaram um cordão humano que separava a polícia dos manifestantes pretos. Eu acho que isso é reafirmando para a gente que as vidas pretas valem menos, né, para esses policiais. A ponto de que as pessoas brancas ali presentes, elas fizeram esse cordão como uma forma de impedir que as outras pessoas fossem atacadas. Então eu achei muito importante essa participação, porque, viabiliza que o preto manifeste sem que ele seja morto, né, sem que ele seja atacado. Forte Muito. isso, né? Triste, né, para ter que chegar a esse ponto. é. Aqui no Brasil a gente também teve inúmeros casos de homicídio de pessoas pretas, né? Vocês viram algum tipo de manifestação por Essa é a aqui? diferença do nosso país, né. Como eu acho que eu falei anteriormente, como a gente tem um país que nega a sua história, o negro ele não é ouvido, as pessoas pretas não são ouvidas.
Então, a gente teve casos de todas essas crianças que já foram mencionadas anteriormente. O caso mais recente, que particularmente me atingiu muito, porque era uma criança que estava dentro de casa, ou seja, nem isso mais pode proporcionar uma segurança para as pessoas pretas que principalmente vivem em áreas periféricas, né? E não houve manifestação. Houve manifestação da população preta de indignação, eu vi uma movimentação também nas redes sociais de alguns artistas e algumas pessoas públicas, influencers e tudo mais que se manifestaram, mas enquanto justiça fica nisso, a gente não vê resultados, né? Então eu acho que a gente às vezes a gente precisa aprender um pouco a se unificar melhor para poder manifestar e lutar pelos nossos direitos, porque não dá para a gente ficar perdendo as vidas dessas crianças, não. E são sempre jovens, né? A maioria são jovens pretos e periféricos. Então a gente precisa se manifestar, se movimentar para poder salvar essas vidas. E nós, não só os pretos, mas toda a população brasileira, né? Brancos e descendentes de seja o que for. Diante de tudo isso que vocês estão falando, então, racismo Com existe? certeza, com certeza. Eu acho que, assim, nunca teve dúvida para os corpos pretos que o racismo existe. Eu me lembro até de um episódio que eu era jovem, eu era criança ainda, pré-adolescente ali, eu tive uma verruga na cabeça e minha mãe me levou na dermatologista. E a dermatologista ficou com nojo de pegar na minha cabeça. Eu lembro desse episódio porque eu me recordo da minha mãe falando com ela: "Olha, ele é preto, mas ele é limpo, tá?" E a gente nem encerrou a consulta e saímos, né, do consultório naquele momento. Então, assim, uma pessoa branca acho que dificilmente passaria por esse tipo de situação. E desde pequeno, nossos corpos já são atravessados por essas manifestações de racismo, que muitas vezes não são reconhecidas pelo emissor do ato e, infelizmente, muitas vezes também é dialetizado pelas pessoas brancas. Eu não vou me recordar agora a autora, vou ficar devendo para vocês isso, mas tem uma autora que ela discute sobre o pacto narcísico da branquitude, onde as pessoas brancas, elas sempre vão se levantar para defender os seus colegas brancos. Até mesmo sendo essa defesa para dialetizar um ato de preconceito ou um ato de racismo, mas eles vão estar ali do lado. Agora, quando é para se manifestar para denúncia, eles se calam. As pessoas brancas costumam se isentar nesse momento. E eu acho que é isso que causa indignação, né? Porque ali é o momento dela de também se manifestar, né? De também repudiar aquele ato, mas não é reconhecido. Racismo entre pessoas pretas. Racismo vindo de uma pessoa preta. Existe? Eu acho que é possível, sim, a reprodução do racismo vindo de pessoas pretas. Eu acho que são pessoas que estão alienadas, pessoas que eu diria que até estão em um determinado nível de negação, né? Porque o fato delas reproduzirem não as exime de serem vítimas do racismo, né? Pessoa preta, ela nunca vai estar no mesmo lugar que uma pessoa branca. Então, essa pessoa preta que reproduz termos racista ou atos racistas, ela ainda vai estar reproduzindo de um lugar de vítima, né? De um lugar de quem sofre a ação também. Então, eu acho que o que falta a essa pessoa é acesso à informação, à crítica, a autores, né? Eu acho que também de pessoas pretas que possam envolvê-la ali e mostrar as suas vivências para elas, porque eu acho que não estarmos envoltos de pessoas pretas também pode nos tornar alienados ali naquela branquitude. Então, é importante É, também a gente estar num círculo em que nós nos enxergamos, né, em que nós nos sim. identificamos até mesmo num ponto um pouco narcísico, mas que haja essa identificação narcísica para a gente poder dividir as nossas vivências, né? E como reconhecer enquanto negro? Existe isso? Porque a gente falou das diferenças de pessoas pretas, né? De traços negroides, traços mais eurocêntricos. Mas como que a pessoa ela pode se reconhecer enquanto preta? Porque também ela pode não se reconhecer enquanto preta, principalmente as pessoas mais esbranquiçadas. Aí é a grande polêmica do colorismo, né? É um tema que ele vem sido discutido e apresentado, mas ele ainda é mais recente, eu diria.
Então, as pessoas acabam. A gente tem que ter em mente que o Brasil é um país que teve uma política de eugenia, né? Então, já teve o intuito de branquear a população. Então, muitas dessas pessoas que são mais claras, é mais cômodo para elas se definirem enquanto brancas, porque elas têm esse passe, do que enquanto pretas. Porque no Brasil, não é bom ser preto, né? O preto morre, o preto não é bonito, o preto não é desejado. Então, se eu tenho essa possibilidade de me aproximar da branquitude, eu diria que essa pessoa com certeza vai se recorrer para esse lado e não assumir que ela é uma pessoa branca de uma pele mais clara. Desculpa, uma pessoa preta de pele mais clara. Matheus, só aproveitando aí as informações que você está trazendo, né, para quem quiser procurar também, você citou sobre os pactos narcísicos, né, do racismo, Uhum. presente na branquitude, né? Quem quiser procurar, são as próprias Cida Bento e Iraí Carone quem discorrem sobre essa tese, né? As mesmas autoras da psicologia social do racismo, né? E aí, aproveitando sobre isso que você está dizendo, primeiro, né, assim, há um processo, né, de negação da raça, né, no nosso país, né, entendendo que existe a miscigenação, né, todos temos cores e nesse colorismo, né, cada um tem um tom, né, é o que às vezes é utilizado para acentuar ainda mais o racismo, né, sobre a ideia de que somos todos iguais, né, quando na verdade, biologicamente, né, somos, porém nós somos seres sociais, né, e a raça ela diz disso, né, e aí nós somos diferentes, não tem problema, né, nesse quesito, mas nessa discussão das pessoas ou reproduzirem o racismo ou, negarem a nossa cor, né, que assim, é muito comum às vezes quando, a pessoa tem a melanina um pouco menos acentuada, né, assim, é preto mais claro, como dizem, né, eh Moreninho, né? isso, as pessoas começam a dizer: "Ah, mas você não é tão preta, você é moreninha, você não é tão preta", Uhum. né. Então, Uhum. assim, há uma tentativa de tirar a marca, né, a raça mesmo, a nossa história, da nossa constituição enquanto pessoa, né. E aí, a gente tem uma teórica muito importante nesse debate, que é a Neuza Souza Santos. Ela escreve um livro chamado Tornar-se Negro. É aquela analogia, né, que se faz com o Tornar-se Pessoa, né, por exemplo, do Carl Rogers. Tem outros Tornar-se também, Tornar-se Mulher, da Simone. A Neuza Souza Santos, ela fala sobre tornar-se negro, é uma pesquisa que ela faz, né, com um número de pessoas negras, né, em que as pessoas vão relatando ao longo da história delas, em mais variadas faixas etárias, né, de idade, sobre quando caiu a ficha de que elas eram pessoas negras. Não quer dizer que isso não estava sendo apontado, né, mas é que quando a pessoa consegue perceber que a cor dela tem uma implicação sobre a forma como ela é tratada, o que o Matheus estava dizendo, ou seja, que ela sofre racismo, aí sim ela consegue perceber que ela não é, que ela não tem os mesmos privilégios, né, por causa da sua cor. Então, a gente, nessa socialização que a gente tem de tentar embranquecer a nossa sociedade, e sobre as referências que a gente tem de beleza e de poder que não são, negras, são brancas, a gente, quando nasce, olha sobre um espelho que não é nosso, né. Então, com o passar do tempo e sobre as vivências que vai se tendo, a gente vai tomando consciência de que algo é diferente em relação a mim e isso está associado ao fator cor, raça. George Floyd's story has been the story of black folks. Tem 3 perguntas. Racismo inverso existe? As outras 2 perguntas. O que é racismo estrutural? E
Tem mais formas de racismo, além do racismo estrutural? Quanto ao racismo reverso, não existe, né? O racismo, ele vem de uma estrutura de poder. Uma estrutura de poder em que o homem branco que detinha esse poder. E o preto foi subjugado a ele. Então, a partir do momento que é uma relação de poder e o preto nunca esteve numa equidade, numa igualdade de poder, né? E nem acima desse poder, ele sempre esteve abaixo, subjugado a. Então, não é possível a gente falar de um racismo reverso, porque a branquitude ela sempre foi vista enquanto o bom, o desejado, o bonito, o belo, aquele que está no poder, né? A gente ainda tem resquícios disso na nossa sociedade atual. A maioria das pessoas detentoras de capital alto são brancas, né? A porcentagem da população preta que detém uma riqueza grande é muito pequena mesmo. Então, não podemos falar de racismo reverso porque ele definitivamente não existe, uma vez que a gente reconhece que o preto não está num lugar de poder em detrimento ao branco. Estatisticamente, temos mais pessoas pretas no Sim, território brasileiro que pessoas brancas. Por que que essas pessoas pretas não estão nesses lugares, né? Gente, eu tô adorando o papo, assim, eu tenho 1000 perguntas, né? Temos mais pessoas pretas no nosso país. E por que que elas não estão com esse poder equivalente, né? São mais pessoas, quer dizer, a conta não bate, né? eu acho interessante a sua pergunta porque ela reforça a resposta quanto ao racismo reverso da não existência dele, né? A gente tem uma população predominantemente preta no país e ainda assim a estrutura de poder que se mantém é o branco no poder. Nessas pessoas pretas, a gente dificilmente vê elas em lugares de poder, em cargos de poder. Então, isso também a gente reflete na própria mídia do país, né? Nós temos aí, por exemplo, a Maju, que recentemente, né, já tem um tempo, que ela entra para o jornalismo brasileiro, e antes dela, nós só tínhamos a Glória Maria, enquanto uma referência de uma negra, uma pessoa preta, no jornalismo sendo vista, né? Porque podem ter várias. Numa grande mídia, né? Exatamente, numa grande mídia. Podem ter outras aí que estejam por detrás da câmera, mas essa frente da câmera mesmo, na época era só a Glória Maria. Essa tem uma relação com o que a Dina pergunta, né? Do racismo estrutural, Uhum, né? Quando a gente fala de racismo estrutural, é realmente aquela conversa que a gente estava já desenhando no início do podcast, né? Sobre o quanto que essa estrutura ela está sendo firmada desde a nossa Constituição enquanto sociedade brasileira, né? E aí todas essas discrepâncias de números, né? Eh, a quantidade de tempo de escravização frente à quantidade de tempo que, entre aspas, né, não existe mais escravização, eh, a desproporcionalidade da população negra, né, assim, em relação à população branca e a distribuição de bens e direitos, né. Hoje a gente cinco cerca de 54% da população, né, do Brasil, 4% a mais aí, é porque realmente a nossa estrutura enquanto sociedade, ela é uma estrutura baseada em pilares, racistas, né. exato. E qual que é a diferença entre o racismo estrutural para o racismo institucional? O racismo estrutural, ele é utilizado, né, para falar de base estruturante mesmo, né. Assim como a gente fala assim como a gente tem bases estruturantes na nossa sociedade, né, baseados em, recortes, raciais, recortes de classe, recortes de gênero, né, então tudo isso aí firma os nossos pilares enquanto sociedade, inclusive quem detém o poder em relação ao outro, né.
a outros, né. O racismo institucional é um meandre, né, utilizado, né, dentro do racismo, que é legitimado inclusive por lei mesmo, né, por exemplo, ou, o racismo em alguma política para a sociedade, né, ou racismo em alguma política de segurança, como a gente estava brincando aqui, segurança pública, entre aspas, né, quando a gente vê o Estado matando em nome da lei, né, assim, esses casos que a gente estava contando aqui de policiais matando a população negra, né, então ele é institucionalizado e como se fosse autorizado pelo Estado a matar, né. O racismo institucional, tô trazendo esses exemplos, né, só para deixar um pouco mais explícito, ele é uma das possibilidades de manifestação do racismo, estrutural, né, assim como outros tipos aí que a gente pode pensar. George Floyd's story has been the story of black folks. Gostariam de deixar mais alguma consideração sobre, ou mais algumas considerações sobre esse tema? A gente tem muito ainda para abordar sobre isso e a gente vai estar trazendo aqui. O Matheus está convidadíssimo para conversar com a gente em mais momentos. A gente vai estar falando tanto sobre questões sociais e outras questões também, então a gente vai ter mais espaço para poder estar falando sobre isso, né? Su, Matheus, vocês têm alguma consideração, algumas considerações antes do Lipe finalizar aqui com alguns termos que ele encontrou, né, que são termos racistas? Esse tema ele não gasta mesmo, né, Dina, assim, a gente poderia passar em vários episódios barra seminários falando falando desse tema, porque não gasta realmente, a gente tem construído muito, é importante muito a gente ler autoras e autores negros aí, da nossa área e de outras áreas, né, também. Eh, Acho que o que fica de alguma maneira, né, é a branquitude se apropriar dessa discussão, né. As pessoas se perguntam: "Ah, como que eu posso contribuir sem tomar um lugar de fala, porque eu não sofro na pele, né?" Não só pode, mas como deve, isso é responsabilidade não só de pessoas pretas ou pretos a discutirem, né, às vezes parece que para falar sobre racismo, raça, isso está implicado somente a nós. Não é, essa é uma discussão De que todos, pessoas né? brancas devem muito também fazer, exatamente, porque quem deve discutir privilégio não somos nós, Uhum, né, a população não negra precisa discutir sobre privilégios, precisa discutir entre os seus pares, né, assim, precisa se posicionar, como pessoas antirracistas, né, qual que é o seu lugar na luta? É um lugar de luta antirracista. uhum. Então, não existe desculpa de que não há lugar nesse debate, né. Não só há um lugar, mas como ele é de direito na Acho que discussão. pegando até um gancho no que a Su falou, eu acho que é de extrema importância essa instrumentalização, né? Então, se munir de textos, de dados e de diferentes áreas também, porque é sempre importante entender que as áreas se complementam, né? E dialogam entre si. Então, é importante ler da sociologia, psicologia, e todos os âmbitos que discutem isso, porque a gente vê o reflexo do racismo em todos os âmbitos, né, não é um ou outro, é em tudo. Então essa instrumentalização ela é muito necessária, e eu concordo muito com a fala da Suelen que é lugar da branquitude também discutir o racismo, né, uma vez que o racismo ele é uma construção da branquitude, é de dever deles estarem atentos também a isso, nessa discussão e nessa desconstrução disso. Se uma vez foi construída, eu acho que hoje temos que conversar para desconstruir isso. E é isso, falar dos seus privilégios, questionar os seus amigos, porque é lugar de vocês também. Então, se não tem uma pessoa preta ali no momento para poder se pronunciar, se você percebeu que a fala, a brincadeira ou o ato é problemático, vocês podem sim denunciar aquele aquele gesto, né. Então é muito importante essa instrumentalização
para também não ficar no âmbito do achismo. Porque eu acho que isso é uma Sim. coisa que a gente percebe muito hoje em dia, né? Principalmente com as mídias sociais, as pessoas ficam por trás ali de uma tela e sempre embasadas no eu acho, e esquecem de se instrumentalizar, de trazer dados, de trazer fatos, de trazer estudos, para poder trazer um, um contexto mais sólido, né, para a discussão. Sim, a gente tem muito a conversar sobre questões da diferença também do racismo entre mulheres negras, mulheres pretas, né, e Uhum, homens negros, homens pretos. A gente tem a conversar sobre cotas raciais também, né, então sim. a gente tem muito assunto para destrinchar sobre isso, não se esgota mesmo, né. Hoje a Ainda tem gente quis... Sim? eu só ia pontuar que ainda tem um atravessamento, né, da identidade de gênero e sexualidade, que Ah, também é um sim. recorte sobre isso. Aham. E até mesmo o local que a pessoa se encontra, né? Assim, se ela tá no Nordeste do país, se ela tá no Sul do Uhum, país, também a gente tem diferenças aí, né? De como essas pessoas são tratadas. exato. Hoje a gente quis abordar mais sobre a questão dos homicídios, né? E que tem uma diferença entre pessoas brancas e pessoas pretas, né? Que as pessoas que morrem, né? Na sua maioria aí são pretas. Que a gente conseguiu dialogar bem, assim, né? Conversar, trazer essa um pouco dessa resposta e acho que até mais Exatamente. questionamentos do que respostas, né? De por que essas pessoas morrem mais, né? Por que essas pessoas não estão nesse local de poder tanto quanto pessoas brancas, né? Acho que é um assunto que a gente não pode tratar como vitimização, né? A gente escuta muito isso, né? Que a pessoa Uhum, está se vitimando e isso vem até de pessoas pretas, né? Que se colocam, eu não sofri tal coisa, né? Então, não é um assunto individual, é um assunto coletivo, né? Se você não sofreu alguma coisa, não significa que a coletividade não sofreu, né? E é um assunto tão extenso, mas tão extenso que, assim, a gente também não pode cair na falha de dialogar na constituição mesmo do país, sobre o quesito raça, né, cor, sem como se a gente tivesse só esses 2 polos, né, pessoas brancas e pessoas negras, né. A gente tem que discutir muitas questões, de etnia também, né, enfim, a população indígena no Brasil, é uma tem tem outras realidades que de ainda muito mais silenciamento, uhum. invisibilidade, massacre, né, também, Perda de direitos, né? execuções, perda de direitos. Então, assim, tudo isso trazem implicações para a saúde mental, desenvolvimento humano, né, Sim. dentro da nossa sociedade aqui, né, falando de forma mais local, quesito Brasil aí. Então, enfim, né, acho que a gente só tem a trocar e aprender mais sobre Eu essas acho que é uma coisas. constante construção, né? Manter em mente que, apesar Exato. de já se ter muito estudo, já se saber de muito, ainda tem muito a se aprender, há muito a se discutir, entender mais essas interseccionalidades que perpassam essas questões. Então, é uma constante construção. Como a Dina comentou antes, nós achamos, na verdade, nós procuramos algumas coisas por conta do seguinte: a nossa língua mesmo utiliza de muitos termos racistas que às vezes nós nem sabemos ou entendemos. E aí, dito isso, a gente achou interessante trazer alguns desses termos aqui, que foram até tema de uma postagem do Quebrando o Tabu, que nós deixaremos na descrição desse episódio também, tá? Boçal é um dos termos, porque faz uma referência ao escravo recém-chegado da África ao Brasil que ele não sabia falar a língua portuguesa. Ou alternativas que a gente pode utilizar sem ser essas alternativas racistas. No caso, você pode utilizar ignorante, rude, grosseiro, no lugar de boçal. Tem também criado mudo. Esse eu fiquei surpreso quando eu li. De verdade, eu não sabia, assim como bastante coisa que a gente conversou hoje, os meninos ensinaram muita coisa pra gente. Era o escravizado que ficava em pé ao lado da Uhum, cama, a noite toda em silêncio. Normalmente, ele segurava água e objetos para servir os seus senhores. Por isso vem o termo uhum, criado mudo. A gente pode, como sinônimo, alternativa, mesa ou móvel de cabeceira. Outro é feito nas coxas, que foi outro que eu sabia
o termo, mas eu não sabia a origem dele. As telhas nas casas antigamente, elas eram moldadas nas coxas dos escravos. E como eles tinham corpos diferentes, as telhas não ficavam no mesmo formato. E aí, por isso, eles passaram a dizer que elas estavam mal feitas, que elas estariam mal feitas. Ao invés de você utilizar o termo feito pelas coxas, o ideal é que você utilize só mal feito mesmo. O termo é denegrir, que eu já sabia há mais tempo também. A palavra significa tornar negro, que remete à ideia que tudo que é negro é negativo ou ruim. Ao invés de você utilizar o termo denegrir, você pode utilizar difamar ou caluniar. Outro termo é mulata, que a palavra faz referência à mula, termo geralmente associado a negros mestiços, filhos de pais brancos e negros. No lugar disso, você pode utilizar negro de pele clara. Eu nem sei se é um termo que deveria ser utilizado. O que vocês acham, gente? Matheus e Suelen. Eu penso que, inclusive, essa discussão que a gente traz sobre o nosso sobre a pergunta inicial, né, do podcast, ela vem justamente para tentar elucidar melhor esses termos que, por vezes, eles são duvidosos, né, por exemplo, porque que ainda fica essa coisa de se falar é preto, é negro, ou enfim, né, ou pardo. A gente vê na nossa história muitas tentativas de tentarem definir quem é essa pessoa, que ela não é branca e ela não é preta retinta, né, com a melanina mais acentuada, exatamente. Aí essas coisas, né, como você estava falando, Felipe, mulato, porque aí é essa união, né, enfim. Depois negro de pele mais clara, né. Eu penso que todas essas conceituações, como elas são discutidas sobre diversas óticas, né, como a gente está dizendo, o debate ele é muito novo, a gente tem mais tempo de escravização do que o contrário, né? Ele foi subnotificado, né, na verdade, porque a gente não pode dizer que a escravização ela acabou, né, totalmente, quando foi assinada a lei, né? Mas eu penso que enquanto posicionamento político, inclusive, né, posicionamento de vida, a gente pode entender o que melhor traduz a nossa consciência de raça, né? Eu particularmente gosto de usar o termo ou negra ou preta mesmo, sabe? Assim, inclusive para fortalecer o movimento, entendeu? Eu sei que a minha tonalidade de pele ela é diferente de outras tonalidades. O Matheus estava até falando sobre isso, que inclusive vai implicar sobre a forma como eu sou vista em sociedade, como eu sou vista no mundo, né? E inclusive de como eu vou sofrer racismo em relação às outras pessoas, né? É importante a gente assumir uma posição mesmo, né? E a minha posição é afirmar a minha negritude, entenderam? Então assim, ou você é mais moreninha, ou você é mais clara, ou você é negra de pele clara. Eu entendo que enquanto posição de vida e fortalecimento da discussão e de movimentos, inclusive, né, sociais que estão lutando aí pela visibilização, eu me afirmar enquanto mulher negra contribui numa força, assim, num lugar político mesmo. Pessoal, o post do pessoal do Quebrando Tabu, ficou pessoal, né? Tem mais termos, então é interessante para todo mundo. Tá? Depois no link que a gente vai deixar aqui na descrição, procurar saber sobre esses termos, as origens, os sinônimos que podem ser utilizados no lugar deles. Matheus, conta pra gente como que as pessoas podem entrar em contato Então, com você. podem entrar em contato pelo meu WhatsApp, pelo meu Instagram. Quer minha passar página. o número, hein, Matheus? Quer passar o número. Então, vamos lá. Vocês podem entrar em contato comigo pelo meu Instagram. O @ é Matt Henry, Matt com 2 T's, e o Henry seria HENRIE. Matheus, a gente quer agradecer muito a sua participação. Gente, eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui e dialogar com vocês, e eu acho que aqui também foi um lugar de construção, e só salientando que eu partilho do que ela falou. Enquanto posição política, eu acho importante me afirmar enquanto homem preto, mas no final do dia, eu acho que se queremos nos referir a alguém, a gente sempre tem a opção de perguntar o nome da pessoa, né? Procurar saber o nome da pessoa, para se referir a ela através do seu nome, não da característica da cor de sua pele. No mais, eu quero agradecer a vocês por esse convite maravilhoso e por essa oportunidade de estar aqui construindo e conversando isso com vocês. E espero novos convites e oportunidades futuras, né? Já está convidado. Pois aguarde. Pessoal, para dúvidas, sugestões e reclamações cordiais, enviem um e-mail para
Pode Questionar, eu vou soletrar, é PODCASTION de nariz, AR, @nãoentendolacan.com.br. Não Entendo Lacan sem acento, tá? E nos sigam também nas nossas redes sociais, que é @nãoentendolacan no Twitter e no Instagram, também sem acento. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês e nos vemos em breve com mais temas no nosso podcast. Obrigada. Um abraço. Obrigado. Obrigada. Quem puder, fique em casa. Beijo.